Olá, dia 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, divulgou o relatório anual Tendências Globais. De acordo com o estudo, uma em cada 110 pessoas no mundo foi forçada a deixar seus países de origem. Como é essa situação no Brasil? Dados do Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, mostram que o país é o sexto no mundo em acúmulo de pedidos de refúgio. Para discutir a situação dos refugiados no Brasil, o Clipe Eletrônico recebe a socióloga e pesquisadora do Núcleo de Democracia e Ação Coletiva, Patrícia Tavares de Freitas, o representante da Conlutas, Atinágoras Lopes, que liderou uma caravana até Boa Vista, capital de Roraima, na semana passada e traz informações recentes da situação das famílias de venezuelanos que estão refugiadas na cidade. E o sociólogo José Carlos Pereira, editor da revista Travessia, do Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz, um importante centro de acolhida de refugiados da Igreja Católica aqui em São Paulo. Sejam todos bem-vindos, obrigados aí pela presença. E você que está em casa também pode participar do programa de hoje. Envie sua pergunta em nossa transmissão ao vivo no facebook.com/Câmara São Paulo. Você também pode ligar para o telefone 11 3396 4944. Bem, agora a gente vai passar aí uma reportagem, conferir algumas informações sobre os refugiados no Brasil. Vamos assistir. Um relatório divulgado nesta terça pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, mostra que em um ano mais que dobrou o número de estrangeiros que buscam refúgio ou proteção no Brasil. Por aqui, os refugiados enfrentam longos processos e esbarram na burocracia do governo. O número de pessoas que aguardam o resultado de seu processo no país passou de 35.464 para 85.746 no último ano. O número de refugiados reconhecidos no país passou de 9.689 para 10.264 em 2017, ou seja, apenas 575 pessoas conseguiram ter o status reconhecido. Tem ainda os estrangeiros que receberam permissão temporária de residência. Com isso, o número chega a quase 150 mil, uma alta de 118% em relação ao ano anterior. O aumento é o reflexo do êxodo maciço de cidadãos da Venezuela por causa da crise econômica e humanitária que levou 1,5 milhão de pessoas a deixarem o país. Em 2017, o Brasil ampliou o acordo de residência do Mercosul, beneficiando os venezuelanos. O acordo permite residência temporária por até 2 anos. Desde 2015, 166 mil venezuelanos pediram refúgio em vários países e mais de 500 mil obtiveram alguma proteção. A estimativa é de que em 2017, o Brasil tenha recebido entre 40 e 60 mil cidadãos venezuelanos. Esses dados levam em conta imigrantes com e sem documentos. Segundo dados oficiais, são 30 mil pedidos de regularização, mas organizações do setor dizem que esse registro é incompleto e conservador. No mundo, o número de pessoas forçadas a deixar suas casas por causa de conflitos, perseguição ou violência bateu mais um recorde em 2017, chegando a 68,5 milhões de pessoas, segundo o relatório Tendências Globais 2017 do Acnur. Bem, pessoal, a gente viu aí alguns números aí nessa nota coberta, nessa reportagem. Vamos começar falando da situação hoje do Brasil, né? Um dos problemas mais graves hoje é a lentidão do governo brasileiro. A gente tem aí mais de 85 mil pessoas na fila esperando aí para ser reconhecido, para obter residência no Brasil. Existe uma lentidão do governo brasileiro hoje? De certo modo, Luciano, boa tarde. Luciano, boa tarde, Atinágora, boa tarde, Patrícia. De certo modo, a gente pode dizer que há sim uma lentidão no processo de reconhecimento dos pedidos de visto de refugiados no Brasil. Isso contrasta, de certo modo, também com, por exemplo, a legislação brasileira para refugiado, que é a Lei 9.474, né, de 22 de julho de 1997, que é uma das mais avançadas em termos de jurisprudência para reconhecimento das pessoas refugiadas. Mas está só no papel?
foi um esforço para você fazer essa lei. Alguns especialistas da área jurídica, né, consideram, inclusive, que esta lei é mais avançada do que o Estatuto do Refugiado de 1951, porque ela contempla, inclusive, sugestões importantíssimas da Declaração de Cartagena e do Tratado do México. Porém, na hora de você materializar isto, de colocar isto em prática, há uma lentidão muito grande do Estado brasileiro em fazer isso, seja no aspecto da infraestrutura, dos recursos humanos, das questões técnicas também e, principalmente, eu diria, nos processos de acolhimento, essencialmente, que seria de garantir a moradia, a educação, o acesso formal ao trabalho, para que essa pessoa que solicitou o refúgio, com o protocolo de solicitação, pudesse de algum modo, alcançar inserção social. Então, há uma lentidão nesse sentido, sim. Patrícia, a gente tem hoje aí em torno de 150 mil refugiados no país, como a gente falou aí na reportagem. Como é que está a situação deles? É muito menos, por exemplo, que na Turquia, que tem 3,5 milhões, a maioria são sírios e tal. A tendência é que a gente, do ano passado, 2016 para 2017, dobrou o número de pedidos. Isso vai continuar acontecendo? Qual que é a sua opinião? Boa tarde, Luciano. Muito obrigada pelo convite. Então, a minha opinião é que existe uma tendência de aumento de recebimento de refugiados no Brasil e em outros países que a gente costuma denominar de sul global, ou seja, países que não são os países centrais de recebimento de migrações internacionais. Brasil, Argentina... Brasil, no caso da América Latina, principalmente Brasil e Argentina, mas também aí considerando Chile. Outros países, Chile também, Chile seria o terceiro lugar, a gente tem a Argentina, atualmente na América Latina, a Argentina é o principal receptor, né, o principal país de acolhimento de imigrantes internacionais e refugiados, depois vem o Brasil e em terceiro lugar o Chile. Eu gostaria de complementar algumas questões trazidas pelo José Carlos, né, porque realmente a nossa legislação ela é muito avançada. Um dos avanços da nossa legislação é que a partir do momento que o refugiado ele solicita o refúgio, ele já pode se inscrever e ter acesso a algumas questões burocráticas, ele pode carteira de trabalho, CPF, esse tipo de coisa, mas a gente tem um grande problema em relação a uma programação maior do Estado brasileiro para a recepção desses migrantes. Embora a gente consiga acolhê-los mais ou menos, esses 85 mil que estão esperando o refúgio já têm algum tipo de acesso enquanto eles esperam a solicitação do refúgio. Você vê na reportagem... Mas, de todo modo, nós não temos um programa de acolhimento de refugiados. A gente já tem algumas estruturas institucionais, mas não tem o principal, que era um programa de acolhimento de refugiados. Tá certo. A Tinágoras, você teve lá em Roraima, a gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco, mas assim, a gente tem um grande número, hoje o principal fluxo de imigrantes no Brasil é de venezuelanos, né? E eles estão começando a vir para São Paulo, você tem uma situação lá em Boa Vista e tal. Como é que tá? Vamos começar falando da situação aqui em São Paulo, né? Já recebemos aí umas 3 ou 4 levas de imigrantes venezuelanos. E o que está acontecendo com eles aqui? Eles estão tendo acesso aos serviços básicos? Você tem ideia da situação? Bom, aqui como em Boa Vista e Roraima como um todo, o principal polo acolhedor, também humano, tem sido os setores da igreja. Obviamente, um ponto de apoio a partir de políticas governamentais, mas é muito aparente o que se vê aqui. Porque nós estamos falando de poucas centenas de venezuelanos. Veja que o Exército trabalha com um número em Roraima. A Prefeitura agora, semana passada, que começou a desenvolver um censo do número de refugiados. O povo, a vida normal, quem vai em Pacaraima vê o fluxo. Os padres opinam que já são mais de 100 mil. Então, sequer há uma contabilização. E o que eu acho que é fundamental, depois dessa nossa ida até lá, eu creio, por exemplo, os números, os dados são fundamentais, os elementos científicos, os programas. Agora, quando isso se traduz no olhar humano da situação que nós vimos ali, é um negócio estarrecedor. Como que está a situação hoje em São Paulo? Você tem ideia? Não, em São Paulo, o que eu sei, as informações, é que de venezuelanos, oficialmente, só vieram 300 venezuelanos. Esse é o número oficial.
Foi feita uma amostragem de 300 venezuelanos e há ainda um projeto em discussão de transferência de mais refugiados de Roraima para outros estados que não se efetivou do ponto de vista formal. Outra coisa é que a turma mete o pé na estrada, vai para Manaus, vai para o Pará, vai para onde dá, porque é muita fome, muito desespero, fugindo de uma crise econômica brutal e chegando num país com outra crise econômica também muito profunda. José Carlos, como é que está isso na Missão Paz? Assim, tem muitos venezuelanos por lá? Já estão chegando bastante? Sim, Luciano. Desses venezuelanos que na verdade, você tem um projeto de interiorização que está sendo promovido pelo governo federal com a participação da ONU, através do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e de alguns estados, como São Paulo, Mato Grosso e Amazonas. Você tem ideia de quantos que estão lá na Missão Paz Na hoje? Missão Paz hoje são 31 venezuelanos. Chegaram 40 e hoje estão 31. A maioria está lá em São Mateus, lá na região de São Mateus, me parece. São Mateus e na zona leste e também alguns na zona oeste da cidade, na região de Santa Amaro. Vai dar os 300 que foram movimentação feita. Exatamente. A tendência é que venham mais para cá, para São Paulo. Esse projeto de interiorização ele está em andamento, então a tendência é que venha mais, não só para São Paulo, como também para outros estados. É interessante que o relatório Tendências Globais, lançado na manhã dessa terça-feira, aponta que os venezuelanos já são o quarto maior grupo no mundo a solicitar refúgio. Atrás dos sírios, do pessoal de Mianmar ali. Exatamente. Então, tá certo. Gente, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com um clipe eletrônico, hoje falando sobre a situação dos refugiados no Brasil. Até já. O Clipe Eletrônico está de volta e discute hoje a situação dos refugiados no Brasil. Hoje estão comigo a socióloga Patrícia Tavares de Freitas, pesquisadora do Núcleo de Democracia e Ação Coletiva, o presidente da Conlutas, Atinágoras Lopes, e o sociólogo José Carlos Pereira, editor da revista Travessia da Missão Paz. Você também pode participar, envie sua pergunta à nossa transmissão ao vivo no facebook.com/Câmara São Paulo e você também pode ligar para o telefone 011-3396-4944. Gente, mais uma vez obrigado aí pela presença. Atinágoras, você esteve agora há poucos dias lá em Roraima, viu a situação dos refugiados venezuelanos, né? Recentemente a gente teve aí a governadora lá de Roraima pedindo para o governo Temer fechar a fronteira, né? Que seria uma atitude bem complicada, né? Já que a gente tem milhares de venezuelanos ali cruzando diariamente a fronteira com Roraima. O que você viu lá? Conta pra gente aí as informações mais recentes. Eu vi muita fome, muita dor, muito preconceito. Muito preconceito. Que tipo de preconceito? Existe uma xenofobia instrumentalizada por parte do poder público que é violenta e que não condiz com o sentimento acolhedor tradicional do povo brasileiro. Tipo, dá alguns exemplos. Você tem alguns exemplos aí? Veja bem, o principal tema, o que muito me impressionou, apesar da fome e da dor, a primeira palavra que um venezuelano dirige a qualquer brasileiro, eu sou testemunha com a comissão que fomos lá, é o seguinte: a gente está vendo agora algumas fotos suas ali. Trabalho, né? Trabalho. Não é que eles pedem comida, é trabalho. E qual que é a grande instrumentalização no Estado? Que as pessoas de lá agora estão desempregadas porque chegaram muitos venezuelanos. Ali, ó, procura esse trabalho, pedreiro e pintura, né? Uma das fotos, né? Isso. Foi você e a Bianca Pedrina, que fez da essas comunicação fotos. da Central. Tá. Tem muitos cartazes que nem aqueles lá, ó, por exemplo. Ó. O pessoal fica em barracas, né? Ó, outra foto. Isso. Essa foto é do abrigo da paróquia de Consolata, que reúne cerca de 700 refugiados que ainda não estão nos chamados abrigos oficiais. Que estão ali naquelas barracas. Estão nessas barracas e se alimentam 3 vezes ao dia a partir de movimentações, doações e algum aporte segundo eles dizem, do Exército. Mas eu queria tocar um tema estrutural que tem a ver com o bloco anterior, que eu acho que tem a ver com todos nós. Existe um questionamento mundial da militarização das ditas ações humanitárias. E é flagrante o que está ocorrendo em Roraima. Existe uma militarização, sim, e uma militarização vigilante nos refúgios oficiais. Inclusive, nós da CSP Conlutas fomos formalmente impedidos de acessar os 7 abrigos oficiais
que existem lá. Dos 196 milhões que foram liberados pelo governo federal para essa ação humanitária no estado de Roraima, 150 milhões foram investidos em logística e movimentação de tropa. E o que está previsto para alimentar os refugiados famintos é em torno de 30 milhões com um projeto que vai no máximo até dezembro. Então, o que se precisa era de mais assistente social, mais médico, uma estrutura mínima e liberdade para celeridade na documentação, liberdade para poder conviver e juntar os desempregados, refugiados venezuelanos com a nossa parcela lá de Roraima, de 28 milhões de desempregados que tem no país, e exigir um plano de obras públicas. Roraima, assim como no país, não tem creche, não tem saúde, né? Não tem escola. Isso poderia tudo você implementar imediatamente um plano emergencial de obras públicas e forçar muito o atendimento social. E não 150 milhões investidos em movimentação de tropas militares. E que, inclusive, há denúncias já feitas nas procuradorias, por setores da igreja, de que há agora um processo de exclusão, de expulsão de refugiados a partir dos critérios adotados, que eu não sei por quem. Então, é muito angustiante a gente ver aquela situação, muito dura. Eu fui até Pacaraima. Há um trabalho belíssimo também da Pastoral de Pacaraima, que inclusive questiona publicamente o Poder Público Municipal e a Câmara de lá, mas há muita miséria, a utilização sexual da mulher faminta venezuelana para que se garanta um lugar para dormir, um preconceito violento em Pacaraima. Eu estive em Amajari, onde encontrei um grupo de cerca de 70 refugiados alocados no início de uma área rural dessa pequena cidade, onde a fossa está estourada, ou seja, é uma situação de calamidade brutal, essa que é a verdadeira face do que está ocorrendo naquela cidade, naquele estado por onde nós podemos passar. Tá certo. Patrícia. Eu gostaria de fazer um adendo aí no que disse o Atenágoras, porque a gente tem que pensar que, embora atualmente nós estejamos passando por um momento de crise no Brasil, o fato é que, se a gente pensar em termos mais amplos da estrutura demográfica brasileira, a população do Brasil está envelhecendo. Isso significa que, a longo prazo, nós precisaremos cada vez mais de força de trabalho que vem de fora. Não é à toa que alguns países, inclusive os Estados Unidos, que agora está com uma política completamente contra a migração, mas durante muito tempo os Estados Unidos incentivou a migração e deu cidadania para muitos migrantes. Isso fez parte de um projeto de desenvolvimento do país. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que atentar é isso, ao invés de transformar esse desafio, essa questão humanitária que a gente está vivendo, e que tem a ver, inclusive, com todo o contexto mais amplo, ou seja, os países que, a princípio, tradicionalmente recebiam os imigrantes estão parando de acolhê-los, nós devemos aproveitar esse momento. O Brasil poderia aproveitar esse momento para integrar esses migrantes no mercado de trabalho, porque nós vamos precisar deles no futuro. Eu queria que você explicasse também a diferença entre refugiado, imigrante e asilado. Os venezuelanos são refugiados? Os venezuelanos são considerados refugiados. Essas divisões, de maneira geral, a gente tem um fenômeno socioeconômico mais amplo das migrações internacionais, das mobilidades, da mobilização das pessoas, dos fluxos internacionais. E uma das maneiras, uma das questões que surgem no pós-Segunda Guerra Mundial é a questão do refugiado, porque depois de todos os conflitos da Segunda Guerra e os outros conflitos que advêm ao conflito da Segunda Guerra, você tem o deslocamento de muitas pessoas. E daí, enfim, nos anos 50, a gente tem o estabelecimento do Estatuto do Refugiado, que depois é internalizado no Brasil nos anos 90. A diferença é que o refúgio ele é uma estrutura institucional, ou seja, cada país, embora a gente tenha o Estatuto do Refugiado, cada país tem a sua legislação nacional de refúgio e define o refugiado a partir da sua legislação nacional. O Brasil tem uma definição bastante ampla de refugiado e ele é muito considerado por isso.
Alguns países têm definições menores, então... Explica pra gente. Definições que consideram mais estritamente casos de deslocamento. Muitos países, por exemplo, só vão dar o acesso a essa pessoa que está solicitando refúgio, o acesso ao mercado de trabalho ou a documentação somente após a verificação de toda a documentação da pessoa, somente após a efetivação do refúgio. E no caso do Brasil, qualquer solicitante de refúgio já tem inicialmente os documentos necessários para começar a se integrar, embora a gente não tenha uma política nacional. Mas assim, o que eu quero chamar a atenção é que, a depender do país, um migrante ele pode ser refugiado ou ele pode entrar em outra categoria, como, por exemplo, no nosso caso, a categoria humanitária. A diferença é que, enquanto refugiado, a gente está muito relacionado a questões políticas. O caso da Síria, até da Venezuela. Da Venezuela. No caso dos haitianos, a gente está falando de uma questão que é considerada no Brasil como humanitária. Por conta do terremoto que aconteceu lá em 2010. E todos os acontecimentos posteriores ao terremoto que levaram a uma situação de crise social e política no Haiti muito grande. Tá certo. Vamos falar um pouco da Missão Paz aqui, que recebe aí, né, os imigrantes aqui de São Paulo. O que vocês têm notado? Tem aumentado o número de refugiados? O perfil hoje, vocês deve ter um incremento aí de venezuelanos, mas vocês têm uma tradição também de haitianos, de africanos. A gente não fala, a gente resume em africanos, a gente não fala que é do Senegal, a gente não fala que é da Costa do Marfim, a gente fala africanos de uma maneira geral no Brasil. Dá um panorama para a gente da situação lá na Missão Paz e do trabalho de vocês hoje de inserção aqui em São Paulo. Perfeito. No que diz respeito aos refugiados, a Missão Paz ela acolhe tanto a migrantes, pessoas que vêm com visto para o trabalho, ou de residência permanente, ou para estudo, né, ou para algum tratamento de saúde, mas também a refugiados e apátridas, refugiados, no caso, de acordo com o que a Patrícia já falou. E o apátrida, a pessoa na condição de apátrida, é aquela que não é reconhecida por nenhum país como sendo seu nacional. Então, a Missão Paz recebe pessoas... Tipo o quê, por exemplo? Explica pra gente. Então, uma pessoa, por exemplo, cujo país acabou de se independizar ou conquistar a independência, mas ele não é reconhecido pelos países da região ou pelos outros países do mundo como um país independente. Então, do ponto de vista do sistema de estados nacionais, ele não é reconhecido e aquela pessoa então pode não ser reconhecida pelos outros estados. Ou, no caso desse país que acabou de se conquistar a independência, essa pessoa faça parte de uma minoria étnica que não é considerada como sendo nacional daquele país. Então, ela não tem um país para chamar de sua nação. Ou ainda no caso das mudanças climáticas, de países que são destruídos por algum evento climático, de mudança climática, esse país deixa de existir, esse território deixa de existir, essa pessoa fica sem o seu país de nacionalidade e ela precisaria ser reconhecida por um outro país como sendo seu nacional, o que ela escolher, e esse país teria, de acordo com o sistema de soberania internacional, o direito de reconhecê-la ou não como sendo seu nacional. Rapidamente, aumentou ou diminuiu o número de pessoas que vocês recebem lá no Missão Paz nos últimos anos? Olha, Luciano, sempre você tem uma variação. Por exemplo, neste momento, a Casa do Migrante, que é a casa de acolhida da Missão Paz, ela conta, neste momento, com 75 pessoas. Mas, na semana passada, ela tinha 110 pessoas acolhidas. Então, varia muito, né? Varia muito. Amanhã pode chegar a 110, 120, né? Então, varia muito. O interessante é perguntar por que hoje tem 75 pessoas. Porque aí, assim, na Missão Paz, você tem aí para dialogar também com a questão que o Atenágoras colocou, você tem um sistema de acolhimento que passa pelo apoio jurídico para a documentação, passa pelo apoio para o acesso aos serviços públicos como saúde, educação, e também passa por um apoio para acesso ao mercado de trabalho formal, né? Isso faz com que essas pessoas tenham uma mobilidade espacial muito grande dentro da Missão Paz, porque à medida que elas conseguem um trabalho ou conseguem acesso aos serviços públicos, elas saem e abrem vagas para outros. Tá certo, a gente continua essa discussão. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com um clipe eletrônico, hoje falando sobre a situação dos refugiados no Brasil. Até já.
Clipe Eletrônico está de volta e discute hoje a situação dos refugiados no Brasil. Hoje estão comigo a socióloga Patrícia Tavares de Freitas, pesquisadora do Núcleo de Democracia e Ação Coletiva, o presidente da Conlutas, Atinágoras Lopes, e o sociólogo José Carlos Pereira, editor da revista Travessia da Missão Paz. Você também pode participar, envie sua pergunta em nossa transmissão ao vivo no facebook.com/Câmara São Paulo, e você também pode ligar para o telefone 11 3396 4944. Vamos começar esse bloco, gente, o último bloco de hoje, falando sobre a exploração do imigrante, né? O Atinágoras estava falando agora no intervalo que a diária do venezuelano, né, lá em Boa Vista é R$20 para qualquer serviço. É porque é o seguinte, se pratica aquela coisa, você contrata alguém para limpar o seu quintal, ou alguém para pintar um quadro, ou seja, eles denunciam que estão recebendo R$20 quando recebem. Tem um depoimento de uma senhora, que inclusive é enfermeira, queria destacar isso. A gente encontra ex-juiz federal, enfermeiros, enfermeiras, motoristas, pedreiros, carpinteiros, advogados, ex-militar, de tudo que migrou e que deixou a sua família lá. Porque um outro aspecto da migração são os indígenas, e aí são duas frentes totalmente diferentes, porque são etnias com culturas diferentes. Agora, num estado daquele que você anda 210 quilômetros de Boa Vista até Pacaraima e só vê terra dos dois lados, seria, digamos assim, um pouquinho de reforma agrária, poderia assentar esses indígenas. Mas a exploração é muito grande, porque se pratica esse tipo de preço. Essa senhora dizia que trabalhou um mês a um preço de R$600 como doméstica. E ao final ela denuncia que deu R$200 à patroa, porque é 200 e não foi muito bem o serviço, é coisa do tipo. Devolveu e recebeu menos de um salário mínimo, né? Não, R$200 no final do mês. Ah, ela recebeu R$200. Entende? Tá. Chorar, e uma enfermeira. Então, o problema do trabalho escravo, já há muita denúncia de que as pessoas migram para as grandes fazendas. Enfim, o drama é muito grande. Eu queria, Luciano, nós estamos no último bloco, para permitir que os outros falem, nós o tempo todo aqui estamos discutindo leis migratórias, investimento, essa coisa toda. O problema é o seguinte, nós estamos submetidos a uma situação econômica global que, na verdade, nos condiciona a ter que ficar discutindo fronteira. A nossa campanha é uma campanha que, na nossa opinião, nenhum ser humano é ilegal, e é assim que nós devíamos tratar as questões sociais. Porque, inclusive, migrar é um direito, é parte da história da formação social humana. Essa cidade aqui, por exemplo, que a migração interna do país aqui é algo, e externa também. São Paulo é constituído de toda uma migração e imigração, de um vai e vem interno e externo, combinamos, que é espetacular, que forma o povo do Estado e o povo brasileiro. Então, agora, e aí o que ocorre? As pessoas que estão em Roraima, elas agora foram condenadas a não voltar pelo governo da Venezuela, sob pena de serem considerados traidores da pátria e tomarão 15 anos de cadeia se voltarem. Ou seja, o governo daqui militariza, o governo de lá condena. Tudo isso a serviço de estados que estão aí para garantir lucro, para colocar a pessoa humana subjugada a essa condição de miséria. Eu acho que nós temos que somar forças e discutir, para além da solidariedade imediata, essa coisa da estruturação. Eu acredito que os venezuelanos vieram para ficar e têm que ser tratados como irmãos de classe, porque o nosso país pode absorveu pouca gente do planeta, e depende de uma união daqueles que, de fato, olham o povo que vive do trabalho com necessidade de enfrentar esses governos, sejam de lá ou sejam os daqui, para que a gente possa ter uma vida digna. Foi com esse motivo que nós fomos a essa missão lá em Roraima. Vamos falar agora um pouco da situação das pessoas em São Paulo, dos bolivianos, por exemplo. Além dos venezuelanos lá, a gente tem uma situação de exploração aqui muito comum em São Paulo, né? Principalmente em produção de malhas, tecidos nessa região. O que acontece com os venezuelanos e se ainda acontece com eles hoje em dia? Então, tanto a questão que o Atinágoras trouxe, essa situação que o Atinágoras trouxe, quanto a situação dos bolivianos e de outros grupos de imigrantes vulneráveis, né, nos grandes centros urbanos ou
nas regiões de fronteira, né, como é o caso dos senegaleses, por exemplo, que estão no Brasil, e tem toda uma questão no caso do senegalês, porque não necessariamente ele é considerado refugiado, e daí ele fica numa situação ainda mais complicada, mas todos esses casos, eles trazem uma questão para a gente refletir, que é muito importante, que qual é o papel do Estado, porque a questão é que essas pessoas, elas vêm sem conhecer a legislação do país, sem conhecer quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Muitas vezes elas vêm com habilidades e com formação dos seus países de origem, e essa formação e essas habilidades não são reconhecidas, e muitas vezes elas vêm sem saber o idioma, ou seja, elas chegam no país numa situação de muita vulnerabilidade e com muito medo. No caso específico da migração boliviana, vinculada ao trabalho na confecção, a gente tem as oficinas de costura em que em que você tem o responsável pela oficina e os trabalhadores também bolivianos. E no caso da cidade de São Paulo, a gente teve um processo muito interessante nesse sentido da responsabilização por trabalho escravo. Anteriormente, a responsabilização era feita nas oficinas de costura que eram denunciadas, e depois de uma atuação do Ministério Público do Trabalho junto com a Polícia Federal, você teve uma mudança na percepção da responsabilização pelo trabalho escravo, e começaram a ser responsabilizadas as grandes empresas nas quais as oficinas de costura com imigrantes bolivianos trabalham. Mudando a responsabilização, ao invés de responsabilizar o oficinista que também é boliviano e que também se encontra numa situação de vulnerabilidade, responsabilizar as grandes empresas que contratam essa força de trabalho. Então é preciso uma atuação do governo para que a gente consiga disseminar quais são os deveres e quais são os direitos dessas pessoas que estão no Brasil trabalhando e enriquecendo o nosso país, né? A gente tem uma pergunta aqui do Fred Orlando Bolanos Dias. Ele pergunta o seguinte: não é mais barato para o Brasil pegar os refugiados, pagar um avião, levá-los para um país industrializado aí de primeiro mundo que os aceite, que dê melhores condições de vida para eles? Obviamente eles deveriam estar de acordo e aceitarem ir para esses países? Questiona o Fred. É questão de fazer isso, gente? Eu acho que que a questão... país, inclusive, nós somos um dos países mais industrializados da América Latina e de maior extensão geográfica, e que, eu vou repetir um termo, que é diferente de outros países no mundo, nunca exercitou um mínimo de reforma agrária, que é uma necessidade estrutural. Então, há como ter emprego para todo mundo no Brasil, e há como acolher a todos com moradia digna e com trabalho. E eu diria mais, eu acho que é uma questão estratégica para o Brasil. Nós estamos passando por um momento de transição demográfica. O Brasil, assim como outros países europeus, estão agora tá envelhecendo, a população do Brasil está envelhecendo. No futuro, inclusive, toda a questão previdenciária, ela diz respeito a isso. Você vai ter muitos brasileiros mais velhos sem trabalhar e muito trabalho a ser feito. Então, é estratégico para o Brasil, a longo prazo, receber essas populações. Não é só uma questão humanitária. Embora a questão humanitária seja fundamental, me parece que a gente está falando de questões estratégicas. É interessante receber, é interessante reconhecer as qualificações dessas pessoas e que essas pessoas se insiram. Foi essa a estratégia dos grandes países do mundo, como, por exemplo, a Alemanha, como, por exemplo, os Estados Unidos. Agora a gente está num momento de mudança dessa política nesses países, e eu tenho certeza que no futuro esses países vão se arrepender por estarem fazendo essa mudança. E essa postura, José, aqui, né? A gente tem aqui uma pergunta aqui falando de colocar num avião e enviar, assim. Muitos brasileiros têm essa postura de não querer receber esses refugiados? Luciano, infelizmente, uma parcela da população brasileira tem essa postura. É bom que se diga que há setores da população brasileira que são bastante acolhedores. Eu vou falar rapidamente sobre isso. E outra parcela que tem essa postura de rechaço, de xenofobia. Na verdade, a Patrícia já disse muito bem, migrantes e refugiados contribuem muito para o desenvolvimento de um país. Eles contribuem... Ainda mais aqui em São Paulo, por exemplo. Exatamente. Né? Eles contribuem do ponto de vista econômico, com trabalho, com produção de mercadorias, contribuem do ponto de vista cultural, com a diversidade cultural e, fundamentalmente, contribui do ponto de vista político-democrático. Uma sociedade só se mostra democrática quando ela tem capacidade de conviver com o diferente. Né? Então, cada vez mais que você aumenta a sua capacidade de conviver com a diversidade, com o diferente, você está mostrando o seu potencial de democracia. Ademais, além disso, há muito mais brasileiros em outros países
do que pessoas de outros países aqui no Brasil. Por exemplo, a gente falou aqui do tema dos refugiados. Há quase 3 mil brasileiros refugiados em outros países. E isso é importante que se diga. Que nesse caso não é refúgio, né, Janaína? No caso dos brasileiros? No caso dos brasileiros não é há refúgio. refugiados também. No caso dos brasileiros refugiados, possível? Luciano, é possível, são pessoas, no caso lá da região norte, Atenágoras, são pessoas que sofrem perseguições nos conflitos agrários, a maior parte deles indígenas. No caso de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, são pessoas ameaçadas pelo crime organizado e que solicitam refúgio. Mas eu queria comentar rapidamente também essa questão do trabalho que o Atenágoras colocou, e é muito importante. O Estado, sim, precisa implementar políticas públicas para viabilizar a difusão da informação dos direitos trabalhistas e também para que essas pessoas acessem o mercado de trabalho. E há experiências nesse sentido, ainda que pontuais, mas que mostram que isso é possível. No caso da Missão Paz, a gente tem um projeto chamado Mediações para o Trabalho, que funcionam às terças e quintas-feiras. Então, antes de um empregador chegar à Missão Paz para contratar um imigrante ou um refugiado, ele precisa assistir a palestras, assim como os migrantes e refugiados também assistem a palestras interculturais e dialogam sobre a legislação trabalhista brasileira e sobre cultura de modo geral. Esse projeto Mediações para o Trabalho, que é desenvolvido pela Missão Paz, os empregadores só levam os migrantes e refugiados lá, homens e mulheres, depois do contrato formalizado de trabalho. E isso é desenvolvido em parceria. Se nacionalmente se invertesse o investimento de 190 milhões e sendo 150 para a movimentação de tropa, e pegasse um modelo desse e estendesse, teria emprego para venezuelanos e para o povo de Roraima, teria emprego para imigrantes e povo de São Paulo. É possível fazer isso, né? De modo, inclusive, que o Chile está agora desenvolvendo essa experiência do projeto Mediações para o Trabalho como uma experiência piloto lá. Então é possível fazer isso. E no que diz respeito à questão da xenofobia, um pouco aqui para resumir a minha fala, é importante lembrar que no final do século XIX, início do século XX, quando os imigrantes italianos europeus chegaram ao Brasil, eles compunham 10% da população brasileira. Hoje os africanos são menos de 1% da população brasileira e há xenofobia e preconceito contra eles. Tá certo, gente. Esse é um assunto muito amplo que, mais do que 45 minutos para a gente discutir essa questão. Bem, o Clipe Eletrônico de hoje está terminando. Obrigado pela companhia de todos vocês que estão em casa, vocês também aqui no estúdio. TV Câmara São Paulo, a política da cidade, passa por aqui.